Bom dia, senhoras e senhores. É uma imensa satisfação, depois de 18 meses, participar, pela primeira vez no meu caso, de um evento presencial. Alegria que me soma ainda mais pelo temário, pela promoção da douta Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais e pelo fato de estar em minha casa, a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Afonso Pena, a Federal de Minas Gerais, a Casa de Afonso Pena. Então, é uma satisfação. E poder falar em pé, porque durante todos esses 18 meses, aulas e palestras, webinários, falando sentado diante de uma máquina, meu caro doutor Jarbas. Horrível. Agora, vendo as pessoas, ainda que mascaradas, mas é melhor do que o mundo virtual. Então, eu quero agradecer muito o convite, essa oportunidade, saudar o eminente presidente da mesa, caro amigo, empresário Flávio Rosco, que dirige o sistema FIENG e que tem feito um trabalho hercúleo e exemplar pelo desenvolvimento econômico de nosso Estado. Da mesma forma, a nossa anfitriã, magnífica reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Sandra Goulart, a quem agradeço também sempre as manifestações. Eminente Procurador-Geral de Justiça, doutor Jarbas Soares Júnior, também anfitrião dessa semana de festejo, os meus cumprimentos, e é com imensa satisfação que igualmente vejo em nossa terra o estimado ministro Bruno Dantas, ministro do Tribunal de Contas da União, e cujo currículo, que acaba de ser lido, demonstra a saciedade, a sua competência e proeficiência. Da mesma forma, entre nós, saudando aqui nossa terra, meu caro amigo Dr. Walter Schwenkner, que integra o Conselho Nacional de Justiça como secretário-geral, foi membro dos colegiados respectivos e é também uma das grandes referências no Brasil do direito público. Também na nossa mesa, o eminente ministro Joel Ilan Passionirk, meus cumprimentos, igualmente sempre bem-vindo a Minas Gerais. Quero cumprimentar, se me permitem, o eminente deputado estadual Gustavo Mitre, que entrevejo a nossa distinta plateia. Também nosso co-anfitrião, professor, caro amigo, doutor Hermes Pius Guerreiro, diretor dessa faculdade. Não posso deixar também de citar meu distinto amigo e professor da faculdade, doutor Glaucio Maciel, que aqui se encontra, professor Otávio Rodrigues, caro e distinto amigo, e na pessoa deles cumprimento todas as demais autoridades, membros do Ministério Público, promotores, advogados e todos aqueles que nos acompanham pela internet, pelo YouTube, conforme a orientação do doutor Jarbas, lembrando que há uma plateia muito seleta que nos acompanha virtualmente. Eu quero agradecer, portanto, o convite que me foi feito pelo Poder da Justiça para estar aqui nesse evento ao lado desses distintíssimos professores e eminentes autoridades brasileiras sobre o tema que me foi oferecido, a liberdade econômica e a segurança jurídica, que será objeto da palestra dos meus dois companheiros, colegas painelistas. O Procurador-Geral Jarbas fez de propósito, me atribui um tema que não é muito da minha especialidade, que é a liberdade econômica, permitindo que a segurança jurídica, que é, vamos dizer assim, o filé mignon, fique com os dois eminentes professores. Mas vai ser até bom, porque eu vou provocá-los, sendo eu o primeiro a falar. E eu queria dizer que a Lei da Liberdade Econômica foi aprovada, saudada e aplaudida, doutor Flávio, pelo mundo econômico, pelos empresários, mas eu vou ser muito provocativo, a idade já me permite. Na realidade, nós estamos tratando de uma ilusão. Por que eu digo ilusão? Porque liberdade econômica, na plenitude do desejo, no anseio, no gosto, no sonho, no ideário, especialmente do mundo do mercado privado, não existe nessa plenitude. Claro, ela existe, ela deve ser protegida, mas como é desejada, ela não se manifesta mais. E não se manifesta mais não é de agora, é desde que a sociedade se organizou numa vida civilizada e comunitária. Se nós voltarmos em priscas eras, senhoras e senhores sabem que eu gosto de história, se nós voltarmos no passado, nós vamos ver que a atividade econômica, ao tempo de Roma, do Império Chinês, do Império Persa, já era regrada por determinadas condutas determinadas pelo Estado, o Estado daquela época. Interessantemente, na Idade Média, quando o Estado era fraco, as guildas, as corporações de ofício, substituem o Estado e pauta e moldura a conduta econômica das diversas profissões. Portanto, liberdade plena, absoluta, não existia. Depois, até uma atividade ilegal, até a pirataria, presidente Flávio Rosco,
que é grande como nós, inimigos desse tipo de atividade no mundo atual, mas no tempo áureo dos Sete Mares, os corsários recebiam uma carta de corso das coroas inglesa e francesa para saquearem os navios, especialmente os navios de bandeira espanhola. Ou seja, o poder público reconhecia e dava as regras para aqueles saques. Nos Estados Unidos, paradigma da liberdade econômica plena, se nós observarmos a evolução histórica daquele grande irmão do Norte, veremos que até o final do século XIX viviam, de fato, numa situação de uma certa confusão econômica. Mas isso levou à formação de grandes cartéis, uma reação imensa da sociedade norte-americana, que levou a uma moldura de um aparato estatal que, inclusive, nos inspira no momento atual, com a regulação de diversas atividades. Os Estados Unidos, inclusive, protagonizou, no século passado, um dos episódios mais tristes da sua história, por um intervencionismo econômico forte, que foi a Lei Seca, que vedava o comércio de bebidas alcoólicas. Muito bem. O tempo passa e nós chegamos na atual situação. O mundo inteiro observa a necessidade de nós, cada vez mais, especialmente diante de novidades vindas do mundo virtual, a aprofundarmos as questões econômicas e modernizarmos. Surge a chamada economia da uberização, completamente precário sob certo aspecto, e que dá a entender que haveria ali uma grande liberdade de atuação. Assim também não é. Porque vemos agora, essa semana, as decisões na Holanda, determinando, de fato, condutas e regras, peias e amarras para a figura do Uber. A questão do Airbnb, que interessante, a maior empresa do mundo de hotéis, sem ter um quarto de hotel de sua propriedade. A própria jurisprudência brasileira e estrangeira já acenando também com cerceios em relação à questão da liberdade plena em condomínios que têm a finalidade privada. Em verdade, as liberdades como um todo, e é um tema até interessante falar nesse momento brasileiro, eu sempre me privo por aquilo da sabedoria popular que auri de minha mãe quando criança. A sua liberdade termina quando começa a do outro. É a pura realidade. Portanto, a liberdade econômica plena, desejada, aspirada, inspirada, decantada em verso e prosa, com uma atividade total da mão invisível do mercado, ela não existe no Brasil. Não existirá no Brasil. Não existirá nos países mais liberais do mundo. Se você for a Suíça, a Escandinávia, ao Oriente, aos países tão desenvolvidos, Singapura, por exemplo, nada ocorre sem que haja, de fato, um parâmetro determinado pelo poder público, o que é natural e desejado pelo próprio empresariado, que não deseja uma concorrência desleal, que não deseja que pessoas descumpram regras para terem benefício em detrimento da coletividade. No momento, portanto, que abrimos mão de uma vida livre, selvagem, aí sim nós sabemos que nós temos de impor limites a essa nossa liberdade. Somente aquele Unabomber, outro dia eu vi o seriado deles, morava numa casa isolada no meio do mato, e aí, enlouquecido, usava a estrutura pública americana, porque usou os correios para mandar suas bombas, ele podia dizer que estava numa liberdade plena, quer física, quer civil, quer econômica, porque vivia apartado da sociedade. Mas no momento que nós interagimos e temos uma vida que é civilizada, assim desejamos, nós não podemos ter. E o resultado é que o Brasil chegou num ponto de uma grande intervenção, típico de nação em desenvolvimento. Aqui é um mero registro da realidade, não há nenhum juízo de valor. Após a Segunda Guerra, nós passamos a ter, no mundo ocidental, a social-democracia como uma forma mais evoluída de governo, evidentemente diminuindo desigualdades, estimulando políticas públicas na área da educação, da saúde, fomentando a infraestrutura, estimulando segmentos como cultura, como agropecuária, etc., e, é claro, permitindo que a economia funcionasse e funcionasse bem, mas regulada. O que aconteceu, infelizmente, e no caso brasileiro agravado, mas pelo mundo afora igualmente, foi uma distorção vinda do excesso burocrático do próprio Estado, que será o tema a ser abordado também pelos meus doutos companheiros desse painel. A burocracia, ela é imprescindível. Eu digo sempre que é como o colesterol, a boa e a ruim. Nós devemos sempre sopesá-la. E a burocracia excessiva, ela leva, sim, à inibição da atividade econômica, presidente Flávio. E aí atrapalha.
desnecessárias medidas são tomadas, dificuldades são criadas, de modo absolutamente obsoleto, anacrônico e até mesmo ultrapassado, e algumas vezes com motivações não republicanas, infelizmente. Então, essa burocracia, ela tem que ser exorcizada. Mas significa que nós criamos, portanto, no Brasil, em virtude desses excessos, somado, infelizmente, a um corporativismo exacerbado, que é uma realidade brasileira, um corporativismo que não permite que as instituições sonhem em abrir mão de uma mínima gama de suas atribuições e de suas competências. A famosa figura mencionada pelo grande vice-presidente Pedro Aleixo, na famosa reunião ministerial do AI-5, do guarda da esquina, e ele citava numa questão política, ela acontece cotidianamente nas questões administrativas e econômicas. A pequeno fiscal, aquele singelo inspetor sanitário, ou fiscal de rendas, como se dizia antigamente, todos eles estão ali imbuídos de parcela do poder do Estado, mas se consideram, na verdade, como o verdadeiro Leviatã, e querem impor cerceios a uma atividade regular e imprescindível, que é a atividade econômica. Essa situação, é claro, leva a uma revolta, praticamente. Não a revolta de Atlas, o tão famoso livro, que, como eu disse, é inexequível. Mas, na realidade, a necessidade de nós diminuirmos o peso dessa ação burocrática excessiva em uma Constituição Federal que, evidentemente, é capitalista, protege e defende a livre iniciativa. Quando veio, portanto, a Lei de Liberdade Econômica, ela pretendia combater algo que é muito difícil de reverter, querido professor Hermes, que é a nossa cultura, o nosso hábito, aquilo que nós estamos acostumados a fazer. E nós somos os primeiros na sociedade brasileira a clamar pela presença e a intervenção do poder público em muitos casos. E é com muita liberdade e franqueza que eu digo que muitas vezes eu já fui demandado, não como legislador, porque não é de minha competência, mas para tentar levar aos governos a possibilidade de ajudar na edição de uma pequena medida provisória que resolvesse determinado assunto. Porque, de fato, o uso do cachimbo faz a boca torta. E a mão do Estado, muitas vezes, é chamada para distorcer aquilo que, eventualmente, já tem um equívoco. E vou dar aqui um exemplo que aconteceu esta semana, para pasmo de todos nós. Fui obrigado a relatar no Senado o eminente ministro Bruno Dantas. Para meu espanto, até para o meu constrangimento, e eu sou muito contra esse excesso legiferante que temos no Brasil. Eu digo que, inclusive, ele é causa da insegurança jurídica muito forte, mas chegou num ponto, nesse caso, os senhores vão me compreender. Em 2017, a Receita Federal, que eu tenho grande apreço, admiração, até com carreiras sólidas que são um exemplo, uma ilha de excelência nas carreiras brasileiras, o serviço público brasileiro, mas, evidentemente, tem natureza corporativa e uma interpretação, muitas vezes, um pouco estranha. Resolveu, em 2017, mudar a compreensão do sentido da palavra praça, do direito comercial. Eu não sou dessa área, mas minha família, a família dos meus pais, é da área do comércio. Eu cresci a vida inteira entendendo, o presidente Flávio Rosco, que praça na área comercial é a localidade, a cidade, a praça do Rio de Janeiro, a praça do Recife, não é verdade? São as praças comerciais. Desde 2017 para cá, a Receita Federal entende que praça é o Brasil inteiro. É verdade. E multou à vontade em razão disso. Todas as tratativas administrativas, no sentido de reverter esse entendimento, que ataca exatamente o que diz o presidente Flávio, a previsibilidade econômica, resultaram debaldes. Fizemos uma lei, foi feita uma lei na Câmara, e eu fui relator no Senado. O governo ainda tentou resistir, mas não tiveram condições. O líder do governo, que é muito preparado, ficou constrangido, porque não há defesa, uma aberração dessa. Então, tivemos que fazer uma lei para dizer que praça é o município. É inacreditável, mas é o Brasil. Então, nesse país, nós falarmos em liberdade econômica, quantos minutos? Você mostrou tão de longe que eu não vi, 15, ainda tem tempo. É um terrorismo do presidente da Federação de Indústria, que não está gostando muito, talvez,
Então, quer me cercear o tempo, ferindo a minha liberdade de manifestação. Mas eu me curvo a essas limitações. Aqui é o tipo exatamente do cerceamento que tem de ser feito. Mas é o exemplo característico dessa aberração. Por isso, eu digo, com muita ênfase, que mais do que a liberdade econômica, enquanto a sua imagem, o seu desejo, é importante o que o presidente acabou de dizer, previsibilidade. Os agentes econômicos têm que ter previsibilidade, têm que saber qual a sua conduta. Agora, veja que interessante, para que eles tenham previsibilidade, tem de haver planejamento. Não existe previsibilidade sem planejamento. E nós não temos o hábito, infelizmente, de termos planejamento, nem no setor privado e menos ainda no setor público. E vem diminuindo a cada tempo ao invés de melhorar. E há, é claro, uma contradição nisso. Comparemos com a nossa vida cotidiana. Se você quer fazer uma viagem, vai ao exterior, você tem duas opções. Ou você é um easy rider, você sai sem marcar hotel, de carro, sem marcar avião, você tem liberdade. Mas, em compensação, você vai pagar mais caro, você pode não achar a hospedagem que você deseja, você vai cair em muitas, desculpa a expressão, geladas turísticas. Agora, se você fizer uma viagem planejada, detalhada, minuciosa, você tem um cerceamento da liberdade. Eu quero ficar mais dias na cidade. Não pode, a passagem aérea está emitida. Então, tudo tem que ser sopesado. A virtude está sempre no meio. E o interessante é que essa previsibilidade, levando ao planejamento, ela, presidente Flávio, inibe a plena liberdade econômica. Então, é um paradoxo. Quando é necessária previsibilidade, nós sabemos que ela vai diminuir depois a consequência da plena liberdade. Agora, é óbvio que quando a lei foi feita, o seu intuito era positivo. O que é a lei entre nós hoje? É um conjunto de princípios bem intencionados, que trata da própria liberdade, da boa-fé, da vulnerabilidade do particular frente ao poder público. Tudo isso está colocado ali de maneira muito clara. Mas é um conjunto de princípios e de boas intenções, que já dizia Dante Alighieri, não preciso concluir o pensamento. E, por outro lado, é um conjunto de normas de desburocratização. Essas, sim, muito necessárias e muito importantes, e que ainda ficam aquém da necessidade brasileira. Porque, eu sempre digo, se um governo quiser se celebrar no Brasil como plenamente competente, eficiente, aplaudido e reconhecido, basta realizar uma ação coordenada, firme, corajosa, ousada, inovadora e empreendedora contra o excesso da burocratização. Furar tumores em vários segmentos, perfeitamente plausível, não custa um centavo, mas custa romper as corporações. Custa enfrentar resistências hercúleas, gigantescas, muralhas da China, muitas vezes desdobradas, exatamente para permitir que ocorra essa plena desburocratização. Então, a lei tem esse viés, essa necessidade exatamente de termos essa desburocratização. Então, esse é um enfoque que devemos ter na liberdade econômica, a tentativa da desburocratização. Porque aí nós levaremos aonde devemos chegar, que é exatamente o tema de meus dois distintíssimos e eminentes colegas de painel, que é a segurança jurídica. O que deseja o ambiente econômico? O ambiente econômico deseja e precisa de governo honesto e eficiente. Aliás, professor Walter, ministro Bruno, ministro Joel, diz a Construção Mineira, que foi a primeira das construções estaduais, por inspiração do grande mestre dessa casa, meu pessoal inspirador, professor Paulo Neves Carvalho, tem um dispositivo que inaugura a parte da sociedade, dizendo: a sociedade tem direito a governo honesto. É o único texto constitucional que eu acho que tem exatamente essa expressão. O que é muito positivo, porque esse é o direito da sociedade, honesto e eficiente. Também não basta ser honesto, pode ser muito honesto, mas ficar deitado em berço esplêndido e não fazer nada. Aí não é possível. Honesto e eficiente, com previsibilidade e com segurança jurídica. Esse quadro atende à liberdade econômica, porque aí vai permitir que questões menores, os alvarás, os regulamentos, possam ser feitos. E, eminente Procurador-Geral, o evento é do Ministério Público. Como o Ministério Público se linka e se vincula à liberdade econômica? Confesso que, num primeiro momento, a impressão é oposta. O Ministério Público, como tutor dos interesses difusos da sociedade, ambiente, consumidor, posturas municipais, patrimônio histórico, ele vai só criar normas de cerceamento, e muitas vezes até com grandes embates, à plena liberdade.
Essa liberdade, volto a dizer, absoluta, ela não vai existir. Eu sou dono de um imóvel, mas lá tem um pé de pequi, doutor Jarba, de sua área. Eu posso cortar o pequi? Não posso, é protegido. Eu quero construir um prédio de 10 andares, mas vai fazer sombra na praia. Não pode. Por quê? Porque a vida na sociedade nos impõe isso, e é correto, porque, do contrário, nós voltamos à selvageria. Então, o Ministério Público tem um papel fundamental, e aqui volta a segurança jurídica, do equilíbrio, ao mesmo tempo, garantir que esses interesses gerais de interesse público sejam preservados, mas, evidentemente, fomentando e estipulando a atividade econômica, sem a qual ele não existe, porque de onde se arrecada o tributo. Isso é um dado fundamental. A liberdade econômica, dentro dos cânones e dentro das necessidades que nós temos, ela é imprescindível. Eu só disse do início, e não é para assustar o presidente Flávio, é que a liberdade, como advogo alguns, de maneira que num Valhalla, num Nirvana, num paraíso ideal, ela não vai existir jamais, porque nós temos dessa vida de sociedade fazer vamos dizer assim, esse controle. E aí nós chegamos, e eu vou poupar o tempo e o constrangimento do presidente me assinalar com outro cartãozinho, para dizer que, além da ausência de segurança jurídica e do excesso de burocratização que nós temos, ainda nos falta, no caso brasileiro, que é uma questão cultural, um outro sentimento, infelizmente, cada dia mais agravado, que é o sentimento da coletividade. O egoísmo, a falta de desprendimento, a falta de altruísmo das corporações, do mundo político, dos partidos, de segmentos econômicos, de todos, da sociedade como um todo, leva a uma sociedade não só muito desigual, mas extremamente competitiva e pouco solidária, salvo várias exceções. E aqui eu faço questão, na presença do presidente do Sistema FIENG, de relembrar o empenho pessoal de Vossa Senhoria no início da pandemia para demonstrar o apoio com a compra de equipamentos por todo o Estado. E essa necessidade se consolida e se concretiza exatamente nesse momento da pandemia. A pandemia universal é o exemplo típico de um evento imprevisível, não quisto, indesejado, mas que, infelizmente, demonstrou que todas as liberdades elas vão ter de se vincular ao interesse maior, que é a saúde pública, a saúde coletiva. Vi durante o período da pandemia, aqui no Brasil, muitas reclamações. O poder público está interferindo nas atividades econômicas. É claro, deve interferir. E não foi no Brasil, no mundo inteiro. Nações muito mais liberais do que o Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Israel, Estados Unidos, com lockouts fortíssimos, que nós nem tivemos aqui, ninguém saía de casa. Minha prima em Milão ficou 3 semanas trancada em casa, sem poder pôr o nariz do lado de fora da rua no início da pandemia. Por quê? É uma ilegalidade? Fere a atividade econômica? Não, porque se impõe para o interesse geral esse primado. E que é obviamente que a coletividade exige. A isso se soma uma necessidade, caros senhores e senhoras, de fraternidade, que é o que nos falta igualmente. Um sentido espiritual de fraternidade coletiva que permita à sociedade brasileira evoluir. Portanto, eu digo que a Lei 13.874, a Lei da Liberdade Econômica, é uma lei bem inspirada. Teve o meu voto como senador, meu aplauso, avança, consolida princípios, auxilia os magistrados na sua decisão, não há dúvida disso, colabora em desbastar o mundo burocrático, mas aquilo que ela se inspirou, inclusive vindo decorrente do esforço do atual governo, que é louvável nesse ponto, de dar uma liberdade plena, ela jamais alcançará. Nós temos de ser realistas, até porque nós temos casos e mais casos, e exemplos concretos, eu até anotei alguns aqui, nem vou citar, porque vai parecer que eu fui para o mundo político e eu vou evitar que isso ocorra, mas citarei só um, que eu não resisto. Na pandemia, nós tivemos um problema de locação. Os índices de aluguéis, todo mundo. Imediatamente, o professor Otávio, que é civilista, está ali, se remoendo. Imediatamente surge no Congresso, na Câmara, vamos mudar os índices. Aí sim, a segurança jurídica vai para o espaço, a liberdade econômica é colocada em xeque.
e, portanto, nós temos uma grande indagação, sempre colocada. Até que ponto nós podemos fazer essa intervenção? E aí vai caber, é claro, ao Judiciário definir esses preceitos e esses limites. Mas, de fato, o que surge é que nós não podemos imaginar a liberdade econômica como um valor absoluto. E a liberdade econômica, portanto, quer na lei, quer no nosso cotidiano, no Brasil e a iuris, ela deve estar limitada pelas necessidades, pelo interesse geral e pelo interesse público. Portanto, o que nos basta? Governo honesto, eficiente, segurança jurídica, previsibilidade para o mundo empresarial e, ao mesmo tempo, no mundo espiritual, fraternidade, desprendimento, coletividade, para termos uma nação melhor. Parabéns ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.